E mais um elétrico chega ao Brasil nesta semana e você nem precisa esperar, porque se é elétrico e está chegando no Brasil, é mais uma vez de onde? Da China. E quem está por dentro dessa novidade, e eu tenho a honra de conversar aqui presencialmente, é o nosso colunista de alto, Jorge Moraes. Jorge, muito bem-vindo aqui. Primeira vez que a gente está conversando. Me conta, mais um chinês elétrico chegando às nossas ruas? Boa tarde. Mais um chinês, boa tarde. Eu sou seu fã, viu? Eu que sou teu. Desde sempre. Você me impactou muito antes de começar o assunto, falando sobre o seu artigo em relação à Ferrari Lucci. O que você achou da Lucci? Achei. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre a Lucci, viu, gente? Que imagina, o Márcio Gomes já deu opinião, eu também, o Papa benzeu. E o que é que vai dar, né? Com bolsas de Milão em 8,4 negativo, 13 bi de dinheiro perdido. Mas a Ferrari se defendeu falando que já os pedidos existem, e é claro que tem que existir. Mas quem quer uma Ferrari quer ouvir o ronco do motor. E vermelhinha de preferência. E diferente, né? Aquela Ferrari que emociona, que estampa tudo. Mas o que é que eu vou falar hoje? A chegada do Ion UT. De fato, está chegando um carro elétrico novo. É o compacto mais completo do Brasil nesse segmento, onde a BYD se posiciona com o Dolphin Mini, mais o Dolphin na versão GS. A gente está mostrando imagens do carro, que ele é completamente exótico no visual, viu? Estilosíssimo. Então, quando você vê, tem teto panorâmico, um acabamento daqueles, uma proposta de entre-eixos de 2,75, tem muito espaço a bordo para as pessoas. E nesse detalhe, essa versão completa, a Elite Premium, ela entrega os bancos refrigerados, que, por exemplo, imagina você estar dirigindo no calor do Nordeste, em cidades como São Paulo, no dia de calor, e quer um banco refrescante. Aperta o botão e ele vai gerar um refresco nos bancos, entre as pernas e as costas, e vai permitir que você tenha ali um pouco mais de tranquilidade ao volante na hora de dirigir. Então, isso é um ponto de luxo. São duas versões, a Premium e a Elite, que é a topo da gama, 135.900 a 159.900, que é o topo onde a BYD estabeleceu o termômetro. Vou chegar por ali. Lembrando que ele também concorre com o Geely X2, que é um dos mais desejados do segmento e custa menos. Mas o Ion é o mais completo. Na minha opinião, tem um design disruptivo, super atualizado, e a GAC representa muito com as marcas japonesas, que ela representa na própria China. Então ela chega com muita autoridade com esse elétrico compacto, Naka. Que interessante. Realmente, né? O mercado brasileiro está tendo uma enxurrada de veículos chineses. E aí, Jorge, só antes de passar para o próximo assunto, as montadoras chinesas hoje no mundo, quais são os grandes países onde elas estão chegando? Assim, o Brasil talvez seja o principal deles? O Brasil é o grande hub da América Latina, tá? Na Europa, eles já estão fortes demais na Inglaterra, chegando com força na França, Espanha, Portugal. Então, aos poucos, o que a gente vê nas ruas é a presença marcante, inclusive na terra dos elétricos, onde a Volvo domina esse mercado, lá por cima. Sim, nos Noruega, nórdicos, Suécia. Então, os países nórdicos recebendo muitos carros chineses que têm um custo-benefício daqueles. É a mesma jornada que as montadoras lá do Japão fizeram nos anos 80, anos 90. Aparentemente são os chineses que estão fazendo o mesmo caminho agora. E amanhã começa o Encontro Brasileiro de Autos Antigos na cidade de Águas de Lindóia, no interior paulista. Esse é considerado o maior evento de carros clássicos da América Latina. Neste ano, mais de 1.000 veículos estarão expostos por lá. Jorge, me conta desse mercado, porque tem muito carro que valoriza, né? Acaba sendo um investimento. Olha, é um super programa. Primeiro, Lindóia fica a mais ou menos 184 quilômetros de São Paulo. Você leva 2 horas e meia para chegar. É super fácil estar por lá, gente. Então, é uma prestação de serviço para você que quer até o próximo dia 7 conferir essa exposição, encontrar carros belíssimos como esse Fusquinha, que dá vontade da gente levar para a garagem, tem Jaguar e tantas outras raridades. Raridades que eu também recomendo que você faça uma visita em Campos do Jordão ao Museu Cardé. É outra escultura sobre rodas, né? Ela reúne, agrega muitos carros, inclusive tem Ferrari por lá, viu? Não a Lucci ainda, mas tem outras coisas por lá. Nesse mercado que movimenta os 32 bilhões, como a gente está informando, Naka. Por quê? Imagina que você pega um carro do nada, como as corujinhas que a gente encontrou, a CNN repercutiu muito, lá no lixo, abandonado. Fusquinha mais as Kombis. Você trata aqueles produtos, reforma, vai gastar aí uns 50, 60 mil,
e vende por 250, Nossa. 300 mil reais. Muito melhor que CDI, minha gente. É empreendimento. Então vai dar muito mais. Se você souber comprar, vai alguém te ajudar a vender. Então isso, de fato, o clássico é um grande negócio hoje, mas vai depender muito da compra. Valorizam Opala, valorizam Cadete, XR3. Você lembra do XR3, não? Lembro, era o carro mais caro do Brasil, Nossa, o Cadete conversível. GSI, puxa vida. Carros que custavam um pouco menos de 50, vamos considerar a moeda de hoje, estão custando 150, 100 mil, 200 e por aí vai. E gente. tem peça ou as peças acabam sendo customizadas para cada veículo? Muitas peças são customizadas. Inclusive, existe uma empresa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, especialista na recomposição do banco. O banco Recaro, vamos dar uma marca aqui que é uma referência. Sim. Então, tem uma empresa que vai lá e faz com que ela tenha, inclusive, a licença para construir daquela forma e trazer aquele xadrezinho que chamou muita atenção. Então, as próprias montadoras entraram nesse segmento de lucratividade. A Chevrolet tem lá, ela faz com que isso aconteça nas oficinas da montadora, dentro da montadora, e a Land Rover, enquanto não fecha a fábrica no Rio de Janeiro, ela vai fazer essa troca, porque os chineses vão assumir a fábrica da Land Rover no Rio em julho, ela continua fazendo as reformas dos Land Rovers antigos. Isso é muita grana que está envolvida. Então, Lindóia resume isso, resume o entusiasta, as famílias que vão para lá, e é um baita programa no fim de semana. Que legal, eu nunca dirigi um Fusca, eu tenho muita vontade de dirigir Fusca. Bom, na semana que vem tem um evento aqui em São Paulo para discutir transição energética no setor auto. Conta pra gente em que pé está, porque os números da Fenabrave mostram que o brasileiro parece estar adorando carro elétrico, pelo menos os leves, né? Tá mudando. Isso você foi muito assertivo no que colocou agora. Mas a Anfávia, junto com os seus associados, querem reagir. E para reagir, eles precisam criar um marco. Acredito eu que o Anfávia Visions é um marco da indústria que aqui já estava no Brasil e que precisa se manifestar para a sociedade e para a própria imprensa da maneira geral. Conversei com o presidente da Anfávia, Igor Colver, ele vai bater um papo com a gente aí agora. Vamos ouvir. A gente está fazendo evento, então 9 e 10 de junho aqui em São Paulo, para executivos, aqueles que ainda não souberam do evento, procurem se informar, venham conosco para esse evento. Presença internacional. E o Yuval Harari, um grande pensador, historiador israelense, estará conosco direto de Londres e nós vamos aqui interagir com ele, fazer perguntas com ele, mas também grandes nomes, grandes economistas, grandes CEOs do setor automotivo e de setores correlatos também estarão conosco. Vai ser uma ótima oportunidade de refletir, compreender e aí traçar os planos para o futuro da nossa indústria. E Jorge, para terminar, a Stellantis anunciou uma novidade aqui no Brasil que tem a ver com aquelas duas letrinhas que só se falam nela. Olha, tem novidades no mundo corporativo da própria Stellantis. A Stellantis está falando sim, ela está trazendo uma diretora de IA, que é a Érica Schwamba, está assumindo uma nova área de inteligência dentro da empresa. Eu acompanhei muito dessas mudanças no Investors Day lá nos Estados Unidos. Trouxe também uma mudança na área de estratégia de comunicação. Fabrício Biondo, o grande Fabrício, ele está assumindo novos negócios dentro da própria Stellantis. Então, ele pega a vaga onde ele falava da comunicação com todas as marcas do grupo e passa esse bastão para o João Veloso, que é um ex-colaborador da própria Stellantis, era diretor da BMW no México e está voltando para assumir essa função. E o Ricardo Gouveia assume a jornada do cliente, que é uma outra diretoria que, na minha opinião, de grande importância na indústria que aqui estava, porque os chineses já chegaram com esse princípio de criação da comunidade. Vi muito isso numa explanação que o Lucas Coelho conversou comigo lá na GWM, quando eles passaram a tratar o cliente de uma outra maneira. E isso fez com que as montadoras também despertassem para esse novo amanhã. Muito bem, são os chineses mudando Mudaram coisa tudo. no nosso mercado. É impressionante, desde de preço, design, ao que tem dentro, inclusive na estrutura corporativa das empresas. Jorge, que bom conversar aqui contigo, muito divertido e espero ter a oportunidade de conversar com esse moço aqui mais vezes. Eu que torço por isso, viu? Muito Porque bem. se é para falar de carro, é para falar com a gente aqui no CNN Money. Muito bem, obrigado, Jorge. Até a próxima.